Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Sistema Galileu. Neste vídeo eu estarei ensinando a como realizar um contrato de confissão de dívida e renegociação em nosso sistema. O processo pode ser feito através do menu Financeiro, Contas a receber, Contrato de confissão de dívida e renegociação. Neste menu nós vamos filtrar pelo nome do cliente que nós desejamos. Após isso, será exibido o cliente em questão, os seus dados como CPF ou CNPJ, se ele for uma pessoa jurídica, o saldo devedor total que ele possui, saldo devedor referente somente à mensalidade e saldo devedor outros, caso ele possua alguma conta avulsa cadastrada em seu financeiro. Então, nós selecionamos o cliente. Após isso, serão exibidas as contas que estão inadimplentes, vinculadas a esse cliente em questão, e nós podemos selecionar as contas que nós vamos utilizar para fazer esse contrato de confissão de dívida. Assim que nós selecionamos as contas, logo abaixo a gente consegue visualizar aqui o total selecionado para a geração do contrato de confissão de dívida, onde a gente tem o valor original e nós temos aqui também o valor atualizado com juros e multa para pagamento na data atual. Feito isso, clicamos aqui em gerar contrato para as parcelas selecionadas e então nós vamos poder configurar todo este contrato. Então aqui nós temos o painel de configuração do contrato, onde a gente pode vincular a unidade onde essas contas vão estar vinculadas. Aqui nós conseguimos visualizar o número do contrato de renegociação que está sendo gerado para esse cliente. Conseguimos visualizar o valor de dívida sem a correção, o valor da dívida já corrigido com juros e multa aplicado, o valor representado por escrito, ao que se refere às mensalidades do cliente que estão atrasadas, e o beneficiário, que seria aqui o próprio cliente, ou seja, o aluno em questão. Abaixo nós temos aqui a forma de pagamento, então nós podemos informar se já terá uma entrada, então caso o cliente ele já possua alguma entrada sobre esse valor que está sendo renegociado, a gente já consegue deixar informado aqui também, informar a data dessa entrada e também dizer se ela já está quitada ou não quitada ainda. Caso o cliente não tenha entrada, podemos deixar essa configuração como não, e então aqui a gente consegue configurar qual a quantidade de parcelas que nós vamos deixar ali para este cliente. Então a gente consegue aqui informar a quantidade de parcelas, qual o valor de cada parcela em questão. Neste caso aqui, então, eu estaria simulando como se o cliente fosse pagar as duas parcelas atrasadas com um valor de R$500 em uma única parcela. Então, eu informo aqui o valor que eu desejo, posso informar a data de vencimento para a primeira parcela, consigo configurar também valores de multa e juros para serem aplicados para este cliente em questão, tanto em porcentagem quanto em real, e no caso dos juros, se ele vai ser aplicado ao mês ou então ao dia. E aqui abaixo eu tenho o painel para as parcelas acima referidas serão representadas por boletos bancários emitidos pelo credor ao devedor. Eu tenho a opção de marcar como sim ou não esta configuração. Clicando em salvar contrato, o sistema ele vai efetuar a geração do contrato de confissão de dívidas para este cliente e ele já me redireciona para esta aba de listar contratos gerados, onde a gente consegue aqui realizar a impressão de um modelo de contrato padrão de renegociação de dívidas que a gente disponibiliza no sistema. Porém, se a instituição ela tiver um modelo próprio, ela consegue nos encaminhar para adicionarmos no seu ambiente. Com o contrato aqui já gerado, se nós acessarmos o financeiro deste cliente, nós já conseguimos visualizar aqui no financeiro dele a parcela que se refere ao contrato de renegociação de dívida. Então eu tenho aqui a parcela 1, contrato de renegociação e a numeração do meu contrato. Então esse seria o nosso vídeo sobre como realizar a geração de um contrato de confissão de dívida e renegociação no Sistema Galileu. Caso tenha alguma dúvida, poderá contactar nossos canais de atendimento que ficamos à disposição para ajudá-los.